Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um sábado de comentários, né? E o comentário de hoje é sobre o Esperanto. Mas antes de fazer o comentário, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, aos meus mentores, guias, Mestre Jesus de Nazaré, meus guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário de sábado de hoje. O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou um irmão, né, que estão necessitados dessa informação. E peço a permissão a Deus, né, para iniciar esse meu trabalho de comentário, né, no sábado de hoje, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Então, eu vou fazer o comentário, né? Não é um comentário sobre a regra do Esperanto ou as palavras do Esperanto, nada disso. Eu estava estudando esse livro aqui, A Sobrevivência do Espírito, né? Psicografado pelo médium Essênio Mais. E aí, ele falando sobre a sobrevivência do espírito. Então são dois espíritos falando, narrando, tem a narrativa aqui, que é o espírito Atanagildo e o espírito Ramatiz. Vou fazer um comentário sobre eles e vou fazer um comentário sobre a colônia também deles, que é a metrópole do Grande Coração. Então, tá aqui, né? Sobrevivência do espírito. Então, eu estudando esse livro, ele contando as histórias, né, como é que é no mundo espiritual, e contando a história da colônia deles, né, o que eles têm lá. E eu, no estudo, né, me aprofundando, estava achando assim maravilhoso, eu me deparo com o Esperanto, eles contando a história do Esperanto, né? Então eu comecei dali em diante a estudar o Esperanto por minha conta mesmo, né? Conta própria, não fiz nenhum curso nem nada, eu estou estudando isso. Estudo sempre o Esperanto, né? E achei interessante. Aí eu estou fazendo esse comentário sobre o Esperanto mediante a visão deles lá no mundo espiritual. Então, vamos entender que o primeiro espírito a começar a falar sobre o Esperanto, ou sobre a sobrevivência do espírito, né, no mundo espiritual, o que acontece com eles, é o Atanagildo, o espírito Atanagildo. O espírito Atanagildo, ele teve encarnado, né, em Atlântida, né, muitos anos atrás, e ele lá foi um espírito muito evoluído. Ele conseguia fazer a medição da pressão dele mediante a sua respiração, né? Ele era um ser muito evoluído, não comia carne, comia só legumes, né? E aí a última encarnação dele foi aqui no Brasil, né? Ele pertenceu à escola católica, né? Então ele começou a falar, né? Ele começa a falar do Esperanto, né? Que são 16 regras, né? Que o Esperanto foi feito. E como foi feito o Esperanto? Porque o Esperanto ele foi estudado no mundo espiritual há 2.000 anos atrás. Então, mais de 2.000 anos atrás foi estudado o Esperanto lá no mundo espiritual. E aí, né, vamos entender o seguinte. Estou falando do Atanagildo e ele falando que esse estudo foi feito lá na biblioteca, lá na universidade. Tem universidade lá no mundo espiritual também, né? Na colônia deles. E aí, vamos entender onde fica essa colônia. É a metrópole do Grande Coração, né? Essa metrópole, ela fica em cima do nosso lar. Então, fica aqui em cima do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. E vamos entender isso. O planeta Terra tinha 7 planos.
né? Então saiu 2 planos por causa da transição planetária. Nós já entramos no planeta de regeneração, porém só vai as regras só vão ser colocadas em prática mesmo, todas, a partir de 2057. Porém, já está acontecendo, está tendo algumas mudanças. Então, esses 2 planos já saíram do planeta Terra, que é as trevas e as sombras. E nós temos só 5 planos, que é o plano da crosta terrestre, o plano do umbral, o plano das artes e ciências, o plano dos divulgadores, né, do Evangelho do Cristo, o plano dos ministros do Cristo. O nosso lar, ele fica no umbral fino, no plano de umbral fino, né? E o nosso lar fica a 50 quilômetros, né, acima da onde um avião ele consegue ir, né, no ar. Então ele conseguiu ir até aquela posição. Acima daquela posição, 50 quilômetros, está o nosso lar. E acima do nosso lar está a metrópole do Grande Coração. Então, que é a colônia que eu estou falando, onde tem o Atanagildo, Ramatiz e outros espíritos, né? E da onde que eu tirei esse estudo da sobrevivência do espírito, né? Então, é nesse contexto, só para a gente ter entendimento do que eu estou falando, né? Então, olha só, o André Luiz, quando ele vai para um umbral grosso, depois ele sai do umbral grosso, ele vai para um umbral fino, né, que é o nosso lar, e aí a mãe dele se comunica com ele, né, através de pensamento, porque ela estava no plano das artes e da ciência. Eu não sei qual a colônia que ela estava, mas ela estava no plano mais elevado, né, do que o de umbral fino, onde tinha nosso lar. E depois ela se materializava para eles ficarem 24 horas conversando, que é aí que ele conseguia enxergar ela, né? Então, o plano que a metrópole do Grande Coração faz parte é o plano da ciência e das artes. É o plano, tá? Agora, cada plano tem milhares ou milhões de colônias, né? Só para a gente entender esse plano do que eu estou falando, da metrópole do Grande Coração. E aí, Atanagildo, ele faz essas colocações. Então ele fala que os espíritos fizeram um estudo, né? Um estudo sobre mais de 2.000 anos. Por que esse estudo, há mais de 2.000 anos atrás, foram feitos por que o Esperanto? Tá? Ele tem, assim, são 16 regras, são poucas coisas, né? Porque eles acharam, né, no mundo espiritual, que o idioma universal que é falado, mais o inglês, ele tá pesado demais. Então teria que ter e tem que ter um outro idioma. Então esse idioma que eles encontraram foi o Esperanto, né? Então o Esperanto vai ser o idioma que é mais falado no universo, vai ser universal, né? Futuramente, isso é questão futura. E aí eu vou fazer uma observação no Esperanto, né, dentro da escola da doutrina espírita, né? Por que essa observação? Porque os espíritas são os que mais estudam e que mais falam Esperanto. Por quê?
a escola católica, ela tem mais de 1 bilhão de religiosos. Por que eles não falariam mais do que os espíritas, que são milhões? Porque a FEB, Federação Espírita Brasileira, ela investiu muito em livros, né, de Esperanto. Então, esses investimentos de livros de Esperanto tinha que ter alguém consumindo. Então, quem ia consumir são os espíritas. Pode ser de outras escolas religiosas também. Mas os espíritas começaram a consumir mais esses livros. Então, é onde se tem mais... na doutrina espírita se fala mais o Esperanto, se estuda mais o Esperanto por causa disso, né? Essa observação. E aí eu gostaria de falar também que o espírito Ramatiz, depois que Atanagildo começa a falar, né, sobre tudo, sobre o Esperanto, né, do que eles fazem também, vem o Ramatiz. Então, quem é o Ramatiz? O Ramatiz é um espírito que, assim, já passou por várias encarnações. Ele conheceu o espírito do Allan Kardec, né, quando estava encarnado em Atlântida também, com outro nome. O espírito de Ramatiz foi um dos filhos de Moisés, né? Ele foi também um sacerdote do Egito, né? E talvez aí ele deve ter ligação com Deus Amon, Atom, né? Não sei. Ele foi Pitágoras, um grande matemático, né? Então, um espírito assim com muita bagagem de conhecimento. E outro detalhe também, é o único espírito que eu conheço, né, que encarnou em Marte, já encarnou em Marte, num planeta de regeneração. Então, ele trabalha em Marte, né, espiritualmente, e no planeta Terra. Então, um espírito muito evoluído também, né? E aí tem Zamenhof. Zamenhof foi a pessoa aqui no planeta Terra, o espírito encarnado no planeta Terra, que criou o Esperanto. Então, ele, no mundo espiritual, antes de estar encarnado, ele estudou bastante o Esperanto, ele estudou vários idiomas também, ele sabia falar, se não me engano, 6 idiomas, né? Então, ele estudou vários idiomas. Então, ele é da Polônia, né? Um polonês e tal. Ele cria, não bem da Polônia, era uma cidade que pertencia, que era da Polônia, e os russos dominavam essa região, né? E aí depois, como a Polônia teve autonomia nessa região, passou a ser o Estado polonês, não mais russo, né? Então, ele cria o Esperanto em 1887. Agora eu faço uma observação, né? No século XIX. Em 1857, olha só, mais ou menos 30 anos, o Esperanto é fundado em 1887 e a doutrina espírita, 18 de abril de 1857. Né? Então nós temos aí, né, duas novidades importantes, né, no planeta Terra. Né? A doutrina espírita, 18 de abril de 1857, e o Esperanto sendo criado por Zamenhof em 1887. Né? Então, aí a importância, né, do Esperanto. E Atanagildo, como Ramatiz, eles narram, né, nesse livro, na Sobrevivência do Espírito, né, que foi psicografado pelo médium Ercílio, eles colocam assim, fazem algumas observações, que eles lá se comunicam, né, com outras colônias, que eles assim, que falam em outros idiomas, né, que eles não utilizam o idioma, assim, o português,
né? Então falam em outros idiomas, então eles aprendem, né, nas colônias deles também o Esperanto para falar, eles falam lá em Esperanto. Então, assim, um alemão quer falar com português, o português não sabe o idioma do alemão, e o alemão também não sabe o idioma português, eles vão falar em Esperanto. Então, eles falam em Esperanto, né? Então, o idioma universal do espírito dentro do mundo espiritual está sendo o Esperanto, né? E essa importância, né, de comunicação dentro porque mesmo sendo espírito, vai depender muito do grau evolutivo dele para ele dominar todos os idiomas, né, de falar. Então é essa comunicação que eles têm, que eles fazem, né, entre eles no mundo espiritual, através do Esperanto. Né? E por isso que o Esperanto foi estudado bastante, né? E eles lá, assim, adoram o Esperanto, as universidades, os espíritos, né? Estudam bastante o Esperanto porque essa comunicação que eles fazem, né? Então, eu achei muito importante quando eu estava estudando esse livro, né? E me deparei com o Esperanto. Então, o Esperanto para mim ficou uma marca registrada, né? Que eu estou sempre estudando, pesquisando, né? Sobre o Esperanto. Né? Então, essa colocação que eu queria fazer do Esperanto, né? Hoje, no comentário de hoje. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Assim, dentro da metrópole, né, do grande coração, a Tanajudo nos fala que a maioria dos espíritos, né, que ficam lá, só encarnaram no Brasil. A maioria diz que ele fala que é tudo do Brasil. A maioria desses espíritos que encarnaram no Brasil, só encarnaram 2 vezes. E eles têm uma grande influência de 3 países, né? Que que é a Índia, que é o Egito e que é a Grécia. Por que eles têm essa influência? Porque eles encarnaram muito tempo nesses países, né? Então, por eles terem encarnado só 2 vezes aqui no Brasil, eles trazem essa bagagem de informação maior desses 3 países, né? Que é o Egito, Índia e Grécia. E aí a gente vê, né, a formação realmente dos capelinos, né? Do egípcio, do hindu e ariano, né? Os 3 ali, né? Essa corrente desses 3 muito grande. Né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. E no próximo sábado, o comentário vai ser sobre alimentação. Né? Eu vou falar sobre os alimentos que tem carboidrato, que tem proteína, que tem fibras, né? Eu vou falar a diferença do arroz branco, do arroz integral, e vou falar meu prato que eu como, né? Os alimentos que eu como, e vou falar sobre os alimentos dos planetas nos seus processos evolutivos também, né? Então vai ser sobre alimentação o próximo sábado. Então, não tenho mais nada para falar, né? Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário que com certeza eu atingi o objetivo de levar uma informação para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessas informações. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado, né, mais um comentário do dia de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos 2 lados da vida, graças a Deus. Né? Gratidão às irmãs ou aos irmãos que me ouviram, que me assistiram, né?
Aleluia. Amém.